Olá e boas-vindas ao Community Playbook, o seu podcast que fala de aplicações atuais, reais e futuras de comunidade. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts aqui do podcast, e hoje estou com a Jen. Tudo bem, Jen? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora gravar de novo, saudades, né? Também meio enferrujado, mas vamos abrir de novo uma gravação hoje com chave de ouro. Vamos. Quem Bora. tá com a gente hoje? Nem acredito! O homem Aconteceu. usou 3 anos tentando marcar com o nosso cello, nosso querido Marcelo, nascido em Belém. Assim, eu não vou nem deixar a Bill, né, para ele mesmo se apresentar, mas é um amigo nosso, né? Para quem não sabe, existe a máfia das comunidades. Uhum. Lembra? Lembro, tô lá Há ainda. quantos você tá lá ainda já? Tô, aham. Às vezes ele aparece. Encontros em 2019, tudo muitas histórias para Sim. contar, bons tempos onde tudo era mato. Foi lá que a gente se conheceu. Marcelo, nascido em Belém, já liderou muitas comunidades, a gente vai falar sobre todas elas hoje. Nubank, Ashur, Titi, atuou Brasil fora, tá no Rio agora, No Rio, foi embora, abandonou a gente estava falando que ele tá frio no Rio, 25 graus, eles Deve estão tá lá muito de frio. corta-vento. sobretudo. E amanhã em São Paulo, 9 graus. Delícia. Criador de conteúdo agora, gente. Eu tô me divertindo bastante com os conteúdos, explicando memes. Exato, tá por dentro. Mas especialista em redes sociais. Nos últimos 11 anos ajudou muitas empresas a construir comunidades fortes e presenciou um crescimento orgânico, né? Criar um mercado que a gente começou a explorar juntos. Uhum. Bem-vindo, Cello. Obrigado por ter aceito o convite. Conseguimos trazer essa pessoa maravilhosa. Esse papo hoje vai ser muito interessante, porque tem cases incríveis pra gente explorar, né? Sim. Ai, gente, obrigado. Bem-vindo a todo mundo que tá assistindo. Ai, eu tô muito feliz de estar aqui. A gente tá tentando há um certo tempo que isso acontecesse, mas cá estamos. No timing certo, tudo isso Exatamente, acontece. exatamente. Então eu tô muito feliz da gente compartilhar muito conhecimento, muitas histórias. E é isso, é sentar e conversar, é uma conversa, né? Então eu tenho muito o que compartilhar e aprender com vocês. Então, só bora. Bora bater papo. Boa. E para começar, acho que nada melhor do que a gente ouvir um pouco da experiência com a comunidade do Nubank, né? Então, você foi um dos primeiros communities lá na empresa, que hoje é uma das maiores do mundo, e eu queria saber um pouco, né, de como foi esse processo, como foi o desenvolvimento dessa comunidade, quais aprendizados que você traz dessa experiência. Então, vamos falar de 2018, né? Dar uns passos atrás, 2018, o Nubank era uma empresa bebê ainda, tinha mais ou menos uns 3, 4 anos. E naquela época, a gente já tinha uma comunidade forte de seguidores, né? De fãs do Nubank. Então era uma coisa muito diferente que o Nubank fazia bem, que era aquele brindes, entregar os brindes, que a gente chamava de WOW. Uhum. Né? Então era algo relativamente novo, assim. Então isso encantou os usuários e fez com que o Nubank, além desses voos, também o atendimento do Nubank era muito bom, o serviço, o aplicativo Nubank sempre foi muito bom, assim, no geral. Então, acho que o Nubank entrou num momento em que os usuários estavam meio que com raiva dos bancos tradicionais, do tempo que se perde ainda para qualquer tipo de movimentação ali de banco. E o Nubank entrou para falar, gente, estamos aqui para abraçar vocês. E os usuários falam, nossa, eu não acredito que eu sou fã de banco. Né? Então, Gente, é lógico. imagina. Então, o Nubank já tinha um grande número de pessoas que davam suporte para o Nubank. Então, naquela época, já tinham grupos do Facebook ainda, de muita gente. E quando a gente está falando de muita gente, naquela época, 2018, né, era tipo 300 mil pessoas. E que, para aquela época, era, nossa, uau, 300 mil fãs de banco. Uhum. Então, o que aconteceu? O Nubank, no final de 2018, teve uma crise interna de produto, né? Porque se percebeu que um usuário específico do grupo do Facebook estava dando tipo um código, né? Estava indicando outras pessoas para fazerem parte do Nubank e todo mundo que ele indicava ganhava muito, muito limite. Entrava como cliente do Nubank, porque antes, né, era um processo muito difícil até para ser cliente do Nubank, mas todo mundo que ele indicava tinha muito limite. Entrava como cliente, tinha muito limite. E, gente, era assim, era um absurdo o número de clientes e de limite que a gente estava dando e a gente não estava entendendo, nenhum sistema estava entendendo. E o que aconteceu? Essa
a gente percebeu que essa movimentação toda aconteceu nesse grupo do Facebook especificamente. O administrador desse grupo, ele estava dando os códigos para as pessoas, né, realmente de boa fé, para as pessoas e todo mundo estava entrando. Então foi aí o primeiro movimento que a gente pensou, epa, esses grupos realmente têm muito valor para a gente. Naquele momento, a gente não tinha como responder ali dentro, como no Nubank. Se a gente quisesse responder alguma fake news, alguma coisa que estava rolando por ali, a gente não tinha como, porque era o nosso perfil privado ali no grupo do Facebook. Então, a gente não tinha um controle de narrativa ali dentro. Não era um grupo facilitado pelo Nubank, eram grupos Exatamente, abertos. exatamente, Esse era o maior, e a gente ainda tinha outros menores que Menores. estavam crescendo. Então, não era administrado pelo Nubank, Entendi. era um grupo não oficial. E aí foi nesse cenário que a gente viu que a gente tinha um potencial ali dentro com muitos usuários ali, fãs do Nubank. A gente não tinha um controle de narrativa, a gente não tinha dados ali, foi um momento que a gente falou, vamos sentar e criar uma comunidade. E era 2018, naquela época, era algo relativamente novo, né, no mundo de comunidades. Então, a gente falou... O que eu gosto de falar da história do Nubank é que a gente foi bem... não é ingênuo, mas a gente foi tipo, vamos fazer porque é legal? Vamos fazer porque é diferente? Vamos, sabe? Então, não tinha muito, porque a gente vai fazer isso porque a curva de crescimento é Não esse, foi esse. uma estratégia community driven. Não Eu foi. vendo pra Não, todo mundo que foi. não, do Nubank. Olhando de fora parece, depois eu explico por quê. Que bom, depois me conta. Mas por dentro, assim, a gente tava, vamos fazer. Socorro. E foi aí que a gente criou, o primeiro movimento que a gente fez foi nos aproximar dos administradores. Isso, esse foi o primeiro. Né? Então, vamos sentar com essas pessoas, vamos criar relacionamento com essas pessoas para que a gente trabalhe junto, né? Para que a gente organize esse mundo junto. Né? Então, esse foi o primeiro movimento. O segundo movimento foi criar realmente uma comunidade oficial. No Community, exatamente. Então, a No Community, de início, ela foi muito... ela foi por esses 3 pontos principais. Então, controle de narrativa, né? A gente podia falar ali como no Nubank, o que estava, né? As informações que eram importantes. O segundo, dados. Né? A gente queria entender qual era a movimentação dessas pessoas, né? Que eram mais engajadas com o Nubank. E o terceiro também, a gente se aproximar mesmo dessas pessoas que têm um grande potencial, porque era afastado, né? Um grupo não oficial do Facebook e o Nubank. Então, foram esses 3 os pontos principais da criação da comunidade do Nubank. Então, era a Mônica e eu. Né? Então, a Mônica está assistindo, beijo, saudade. Então, a gente sentou, vamos pensar... vamos criar isso juntos. E, de início, o que foi muito legal? De início, a gente esperava que, né, lá no Community entrassem, assim, nossa expectativa era 5.000 pessoas nos 3 primeiros meses. Era o que a gente queria. E, assim, a gente, não, bora ser muito, muito positivo aqui. 16.000, nossa, 16.000, tá. Gente, em 3 meses foi 45.000 pessoas. O que é, assim, bizarro, porque a gente tinha organizado uma casa para 5.000 pessoas. Imagina, vocês constroem uma casa para 5 pessoas, entram 45. Desesperador. Assim, foi muito legal. Meu Deus. E vocês em 2 moderadores. Exatamente, a gente em 2 moderadores. Então, foi naquele momento que a gente pensou, não, vamos conversar internamente para que a gente tenha um time maior que disponibilize um pouco de horas para a gente organizar isso. Né? Então, a nossa organização eram eu e a Mônica. Logo depois a Mônica saiu e entrou a Raquel, por sinal. Gente, ela também tem caneca pronta esperando ela sim. vir. Ela também é um case maravilhoso. Raquel, é minha tudo. Então, eu e a Raquel, a gente organizou essa casa com a ajuda desses 16 experts, né, que eram pessoas analistas de relacionamento. Então, a gente organizou aquilo e foi aí o nascimento de algo incrível, assim, né? Então, tiveram várias fases de No Community. Então, a primeira a gente focou muito
para a gente organizar a casa e depois a gente até entender o que era aquela comunidade, o que as pessoas estavam procurando. Momentos de certa confusão do tipo, será que isso é parte de blog, talvez? Será que é para extensão de conversa do blog? Será que isso é de assuntos quentes, as pessoas respondem na hora, como se fosse uma rede social? Será que é um lugar para brindes, então para a gente realmente medir o amor ali dos usuários ao Nubank? Então, foram de várias descobertas. A gente, de novo, naquela época, a gente não tinha muitas referências de comunidade. A gente foi fazendo por tudo assim, que era legal. Aí vamos fazer isso? Aí vamos, acho que é legal. Né? Então, vamos fazer uma ação de yoga aqui em São Paulo para as pessoas, porque é dia do yoga, né, gente? A gente está querendo, bora. Tipo isso, sabe? Então, a coisa foi escalando, foi escalando. Então, o boom realmente que aconteceu foi em 2020. Que durante a pandemia as pessoas se conectaram muito mais, né? Então entraram e a gente estava ranqueando bem no Google. Então naquele momento ali no community explodiu. E eu posso falar, não sei como está hoje, mas lá para 2021 foi a maior comunidade oficial de uma marca de língua portuguesa do mundo. Era assim, bizarro. Então eu fico muito feliz, assim. E, assim, nos bastidores era, nossa, sabe? Tipo, meu Deus. Tá bom. Gente, e o processo de escolher a ferramenta? Porque é uma ferramenta própria, né? Não, Não é? não, Era o Discourse. Discourse? Eu não sabia. Então, a gente tinha o primeiro, vamos fazer. Gente, imagina, o Achei pessoal. que era, vamos fazer no Facebook, alguma coisa assim. Então, a primeira conversa era para isso, era para ter a própria, né? Imagina. Não. Banco, né? Regulação. Exatamente, é complicado. Então a gente mapeou vários. Então o nosso case principal era do Airbnb, né? Então a gente pensou, e se a gente usar a ferramenta do Airbnb para o nosso? Muito caro, né? Era muito caro. Deles, né? Não, era o... Circle. Nossa, não lembro, gente, mas era muito caro. Então a gente pensou, não temos esse budget, então vamos pensar em outras alternativas e a gente encontrou o Discourse. O que foi bem interessante, porque eles ajudavam muito na questão de desenvolvimento e do lado do Nubank era mais mesmo design, copy. Então foi muito legal, assim. Acho que para aquele momento foi muito interessante, porque era um comportamento tipo fórum, realmente. Então foi legal, assim, gostava. Legal. Porque ferramenta é sempre uma dúvida, né? O processo de escolha. Sim. E aí você esperava 5, veio 16, né? Sim. 40, né? Perdão. Veio 5, veio 45. Sim. Veio como é que deu suporte para essa ferramenta. Sim. Então a ferramenta conseguiu aguentar esse início de comunidade. Exato, E assim, com o tempo a gente foi percebendo a necessidade de mudar. Não sei como está hoje, mas acredito que ainda seja o mesmo. Eu entrei recentemente, ainda era o Discourse, que é legal, mas acho que naquele momento foi muito relevante, assim, porque dava os 3 pilares principais que eu falei anteriormente, né? A conexão, os dados e o controle da narrativa. Obviamente, hoje a gente mudaria bastante, né? Então, acho que colocaria um pouco mais próximo realmente do usuário, no próprio aplicativo, talvez, né? Do Nubank, ou então alguma coisa realmente mais próxima ali, porque uma plataforma de comunidade não é um assunto, não é de conversa muito quente, né? Então, a conexão com os usuários é feita de uma forma um pouco mais lenta, né? Então, uma coisa que eu também queria falar é que a gente também tinha as lideranças das comunidades ali no community. Então, tínhamos eu e Raquel, depois a gente tinha os experts, né, os analistas de atendimento, o time, e a gente ainda tinha as lideranças da comunidade, no community, que são usuários, né? E dentro deles a gente tinha até né, uma diferença ali no mentor e no líder. Então era líder realmente da comunidade, que estava bem próximo de todas as ações do Nubank. A gente, sei lá, fazia uma caneca, por sinal. Gente, tá muito feliz, tô muito feliz de receber essa caneca. Era uma caneca que a gente dava, eles tinham que receber. Então, eles estavam muito presentes no dia a dia. E eu acho que, nossa, eu tenho um carinho muito grande ainda pela No Community por causa dessas lideranças. A nossa relação é muito próxima, sou amigo deles até hoje. Né? Então, eles eram pessoas que entravam o dia todo e conversavam e criaram realmente uma teia de amizade mesmo, de viajar um para a cidade do outro e alguém teve filho, estar presente, às vezes viajar para ver.
Então é isso, comunidade é isso, sabe? Uhum. Então, para mim, a prática da comunidade sempre foi muito linda. Uhum. Então, acho que o início da comunidade do Nubank ali foi assim, a gente não tinha muitas referências, então a gente ia fazendo o que a gente achava que era legal. Depois, com o desenvolvimento, né, da própria área, a gente foi... é, ah, é, exato. A gente foi desenvolvendo mais ainda, entendendo as estratégias e tudo. Então foi isso, assim. Foi ótimo, ótimo. É, Eu Hum. queria perguntar uma coisa Uhum. mais sobre esse processo também, Por né? favor. Eu acho que esse caso é muito legal da gente analisar, porque eu acho que ele tem, né, duas estratégias que são é, paralelas entre elas, né? Uhum. Ou seja, que a gente até já falou algumas vezes sobre isso, né? Porque no fim do dia não é muito que vocês criaram a comunidade, porque a comunidade já existia. Vocês meio que, né, entendendo alguns gaps que vocês tinham estrategicamente como empresa, decidiram fazer facilitando. praticamente uma migração da comunidade para uma outra plataforma onde vocês Foi. teriam mais controle, já que aquela Né? estava sob controle da própria comunidade, né? Hum. Então, assim, você falou que no começo teve uma estratégia de vocês se aproximarem dos líderes dessas comunidades que já existiam, e aí eu queria saber um pouco de como foi esse processo, e o que que ele teve de bom, ou o que que ele teve de ruim, e depois vocês tiveram essa criação dessa outra comunidade, e aí a minha pergunta é, porque essa é uma outra questão que também é sempre meio espinhosa, assim, dentro de estratégia de comunidade, que é a migração, né? Ou seja, pelo que você estava contando pra gente, tinham 300 mil pessoas nessas comunidades no Facebook, e aí quando vocês criaram a de vocês, apesar de ter Uhum. superado muito a expectativa, vieram 45 mil. Sim. E aí a minha pergunta é, vocês continuaram acompanhando esses outros grupos no Facebook enquanto essa migração acontecia? Como que foi a movimentação dentro desses grupos? A galera dentro do grupo aceitou bem ou não? Como que foi a repercussão dessa ação de Ai, vocês? ótimo. Ai, amo esse tema. Tá, então, migrações são sempre muito difíceis, né? Não é tipo, vamos migrar, uhul, ótimo. Uhum. Curva Não. de aprendizado. Exato. Até porque a gente estaria tirando um pouco do poder dos administradores ali do Facebook. Então, o que a nossa estratégia do momento, que também não foi algo muito pensado, foi vamos criar junto, vamos Uhum. co-criar. Esse é o core da comunidade, né? A cocriação. Então vamos chamar os principais administradores dos principais grupos para a gente criar isso junto. Até porque a gente está criando algo que não é para tirar o poder ou então para diminuir o poder, né, dos grupos do Facebook. É mais uma plataforma para a gente criar junto, para até eles se aproximarem do Nubank também. Então chamamos todos, a gente tinha conversas frequentes com eles, e pessoas, né? Tem pessoas que, por sinal, são amigos meus até hoje, o Anderson, por exemplo, do grupo Família Nubank, até hoje a gente é tipo super amigos. Uhum. Então, com ele a migração foi ótima, porque ele estava realmente entregue àquilo, sabe? Do tipo, não, quero estar próximo de vocês. Imagina, conversar com as pessoas. marca. Exato, conversar com, sabe, com vocês que estão fazendo no Nubank. Então, a migração foi tranquila. Existem outros líderes que foi mais complicado, né? Tipo, poxa, e a gente? E eu? Cadê a atenção que tinham comigo? Uhum. Né? Então, nessa migração, a gente também fazia questão de ter conversas frequentes com eles. Né? Então, essas conversas estamos construindo isso juntos. Pensem que é importante, que a participação de vocês é muito importante, porque a gente está criando algo junto que vai ter o nome de vocês também, que a gente criou junto, sabe? Então, foi super, assim, com algumas pessoas foi super interessante, Uhum. né? Porque, que tal e se fizer isso? E se a gente fizer uma ação conjunta? Vocês colocam primeiro no community, depois a gente coloca nos grupos. E se a gente fizer isso, aquilo? Então, a migração de início, ela teve esses altos e baixos. Uhum. E durante todo o meu período no community, no Bank, a gente estava muito próximo de alguns dos grupos do Facebook. Então, não sei se vocês lembram da ação do Chevette Roxo, por exemplo. Uhum. Então, foi vindo do grupo do Facebook. Então, o Anderson, administrador, ele disse, Marcelo, olha isso aqui. Olha esse carro roxo. E aí, eu disse, gente, vamos fazer alguma coisa com isso. A gente convidou toda a equipe de marketing, a gente entrou em contato com essa pessoa, a gente foi lá, gravou, enfim, foi um boom.
né? Então, era uma ação conjunta de no community, grupos do Facebook, e que de forma bem harmoniosa. Não sei como é que está hoje, Uhum. mas durante esse percurso foi assim, foi de muita co-construção, Uhum. sabe? E aí, essa foi dos administradores. Já da plataforma do No Community, então, a gente estava tentando entender também porque a gente sempre tentou fazer algo mais automatizado em relação a quem são essas lideranças. Uhum. Imagina, naquele momento já eram quase 300 mil pessoas no community, então como é que a gente ia saber quem que estava mais engajado? Então a gente conseguia, através de gamificação, da plataforma ver quem estava mais engajado ou não. Claro, tinha alguns furos, do tipo, as pessoas sabem jogar o jogo. Tipo, eu vou comentar bom dia todo dia e virou super engajado. E a gente. Bom dia para você também. Mas geralmente as pessoas eram mais engajadas, realmente. Então, a gente. Era um trabalho político de comunidade, né? Então, a gente criou um espaço que era as lideranças. Então, as lideranças dos grupos do Facebook, junto com as lideranças da No Community, e era o meu todo dia. Era chegar, falar com eles, entender, pessoal, o que está acontecendo nas comunidades? Principalmente nos grupos do Facebook e na No Community, né? Então, o que está acontecendo aqui? Então, a gente conversava, a gente tinha reuniões de 15 em 15 dias, né, nas quintas-feiras, para a gente alinhar, né? Então, pessoal, como é que está a vida de vocês? Isso e aquilo. Então, foram juntos, a gente construiu juntos. Então, foi isso, assim, no geral, né? Acho que foi essa, né? Foi. Uhum. E algum desses líderes do Facebook viraram embaixadores ali ou líderes no community? Sim, Então eles tinham os 2 cargos ao mesmo tempo. exatamente. Acho que só para pegar o gancho também, você falou que, quando tinha alguma ação, a gente ia a marketing. Como que era a área de comunidade? Ela respondia para quem? Quem que era a liderança? Para quem vocês reportavam? Tinha um centro de custo separado? Como é que era essa Sim. estrutura? Então, como que era? Sempre mudou muito. O Nubank sempre foi muito dinâmico, né? Então, quando a gente começou, era da área de social media, Uhum. né? Então, aquilo de conversa com os administradores e a criação era de social media, né? Então, a gente era daquele time. Uhum. E aí, a gente foi percebendo, a própria área de marketing foi percebendo que não era bem aquilo, e a gente fez uma reestruturação interna, que era, não, agora a gente vai para um squad chamado Community of Fanatics, né? Então, os fanáticos do Nubank, pelo Nubank. Uhum. Então a gente entrava naquilo dentro da área de marketing ainda. Aí tiveram outras movimentações, a gente falou que não estava fazendo muito sentido, então a gente entrou para um squad de conteúdo, né? Então, de criação de conteúdo. Mas a comunidade, ela andava junto com a criação de conteúdo, mas sempre foi muito interligada a todas as áreas da comunidade, né? Então, é produto, beta teste, é RH para contratação de algumas Colaboradores? colaboradores, exato, de conteúdo. Então a gente estava dentro de todas as áreas, assim, no final das contas, mas a gente respondia mesmo para marketing e dentro dessa área de conteúdo, né? Então, quem vê de fora também acha, nossa, imagina, a comunidade Nubank está cheia de dinheiro. Gente, se eu for falar para vocês os milagres que a gente fazia, Essas fases eram boas. A gente olha, te extraía a água da pedra, né, quando a gente não tinha dinheiro, né? vocês sabem. Tá vendo? Eu até perguntei, porque aí eu te falo porque que para mim era tão estruturado, né? Toda vez que a gente fala do Framework Spaces, por exemplo, né? Dando aula, falando de como alinhar o negócio, né? A comunidade, eu sempre dou um exemplo de cada uma de suporte, uma de aquisição, uma de conteúdo. E aí eu sempre ficava assim, qual empresa fez todas? A que fez todas, para mim, seria uma community driven, né? Afinal, ela foi orientada à comunidade. Então, eu sempre tive o storytelling de que o Nubank era, porque na minha cabeça, né? Como é que você entrava no Nubank a primeira vez? Só com convite. Então, ela escolheu X pessoas, um grupo de testers, né? Que só podiam ser convidados através de quem já era um primeiro.
os produtos que foram sendo criados depois, né? Primeiro era só o cartão, depois, não sei, nunca lembro se o segundo foi a conta ou a Foi, conta PJ foi a ou Foi a conta. a é. conta. Falei, veio da comunidade, que eu lembro que o pessoal fez um auê pedindo a conta. Então, assim, de fora, pra mim era assim, era uma área, era estruturado, era tudo muito bem pensado. Foi pra produto, depois foi pra sucesso, depois foi pra suporte. Olha, eu É, pensava de fora, falava assim, olha, esse case aqui é uma empresa community driven, é o Nubank. nossa, De então. fora, mas assim, como Mas, case parece, né? E dá para exemplificar de que foi sim, orientado, que você acabou de falar, era sim. orientado, o pessoal queria fazer teste, chamava na Uhum, comunidade, o sim. pessoal queria contratar, É. procurava na comunidade. Então, talvez não foi institucionalmente community driven, mas virou, né? O pessoal sempre precisava de você para conteúdo, para suporte, para aquisição de novos produtos, aquisição de É. novos clientes. Sim, até porque alguns dos objetivos do Nubank era ter mais clientes que amam a marca, né? Então a comunidade é o centro daquilo. Então por isso que a comunidade foi muito comprada pelo CEO, principalmente, o Davi, a Cris também, ela era muito próxima da gente. Então eles sempre apoiaram muito a comunidade e eles faziam questão da comunidade estar em tudo. Né? Claro, de início eu falo, era muita ingenuidade, Sim, assim, vamos fazer, mas depois foi crescendo absurdamente, com toda a construção mesmo da empresa. da empresa, com os dados e o que fazia sentido, estratégias realmente melhor pensadas. Mas antes, falando bem de início, né? Era mais assim, a gente faz, Vamos indo, bora indo. vamos no flow. Então, porque o meu papel eu me sentia muito político ali, né? Legal. Porque era, então deixa eu falar com um time de engenharia aqui, e mais ainda, é meio evangelizador, né? Total. Porque nem a gente sabia direito o que estava fazendo naquela época, imagina a empresa. Então, sentar com as pessoas e falar, ó, comunidade é isso, treinamento de comunidade, cases de comunidade. Então, fazer com que a própria empresa, o Nubank mesmo, soubesse a fortaleza do que é comunidade. Uhum. Então, o meu papel ali era político, era conversar com a diretoria, conversar com as lideranças do Nubank mesmo internamente, para eles entenderem a importância da comunidade e fazer com que a gente estivesse presente realmente no dia a dia. Né? Então, deu super certo. Né? Bom. Então, Mas não foi uma estratégia top-down, foi acontecendo, foi orgânico e foi fluindo. Que bom que deu certo, Foi. né? Que é como deveria ser. É. Sim. Vou começar, não, Não, cara. não. Pra gente não falar de Nubank o episódio todo, acho que eu vou, né, pra gente Sim, encerrar a sim. pauta, eu vou perguntar sobre a sua liderança na fase de expansão, né, Sim. internacional, Uhum. para México, Colômbia. Quais foram os maiores desafios, assim, diferenças, né? Talvez Sim. em lidar com o público nacional, que era a maior comunidade em português, mas aí foi para expansão. Como foi Sim. criar essa comunidade e expandir para outros mercados? Maravilha. Quando eu entrei no Nubank, já tinham uns rumores de que queria expandir. Né? Então, mais ou menos 2 anos depois que eu entrei, o primeiro país que o Nubank entrou foi o México. Uhum. Naquele momento era, gente, é agora. Vamos replicar tudo que a gente fez de comunidade para lá. Não é assim. Né? Então, existem as particularidades de cada país. Né? Então, do México, a gente tentou replicar a mesma fórmula de grupos do Facebook, dos grupos do Facebook para uma plataforma. E da plataforma a gente cria esse relacionamento. E, claro, tinha muitas particularidades. O Nubank tinha acabado de chegar ali. As pessoas, no próprio México, as pessoas não sabiam o que era Nubank. Então, aqui o Nubank já era algo forte. Já tinha sido criada uma comunidade orgânica ali. As próprias pessoas tinham criado. A gente já tentou, logo de início, vamos criar no community, né? Então, tipo, o que é isso? Sabe? Oi? Chegou com Quero... produto e a comunidade igual, achando que ia dar certo. Exato, era muito. Cadê meu cartão? Sabe, tipo, no atendimento. Sabe, então, era isso, sim, Não a tinha essa comunidade de presença, né? início. Então, a gente. Então, de início, a gente teve muitos aprendizados, né? Tipo, gente, a gente não explorou muito realmente a cultura ali, sabe? A gente tinha todo, né, o playbook de como fazer, mas acho que a gente esqueceu as particularidades. Isso foi até um ponto de aprendizado ali naquele momento, né? Então,
para a gente diminuir isso, a gente contratou realmente pessoas ali de marketing para que sejam community managers mesmo, e aí liderassem essa área ali junto comigo. E aí, para o próximo país, foi a Colômbia. A gente aprendeu com os erros do México e a gente fez dos nossos aprendizados. Vamos ver como é que as pessoas se juntam, como elas conversam, já pegar alguma pessoa que é engajada e trazer para o nosso dia a dia. E foi algo feito de forma mais tranquila, né? Mas muito, muito bem sucedido, assim, porque a comunidade da Colômbia é bem forte. Né? Existem particularidades também do próprio Nubank. O Davi, o CEO, ele é colombiano, então as pessoas na Colômbia admiram muito ele. Então dá uma fortaleza maior assim, para a marca Nubank lá. E no México não tinha referência. Assim, né? Então a expansão aconteceu. A gente tinha o playbook e aí a gente tem que adaptar realmente às particularidades. Né? E também eu pensar, a gente pensa que a operação Nubank dos outros países é como se fosse a nossa operação de 3 anos atrás, sabe? Então a gente não pode exigir uma complexidade que não tem. Sabe? A gente não pode. Então, vamos dar alguns passos atrás e até voltar um pouquinho essa ingenuidade de vamos fazer porque é legal, porque eu acho que assim a gente vai pegando, entendendo e construindo. Né? Então, foi esse o processo assim, né? de expansão via comunidade. Então, a gente percebeu que realmente, principalmente na Colômbia, as pessoas estavam vindo como clientes vindos da comunidade. Né? Então, foi ótimo, ótimo. E continuamos com o Discourse ainda, a gente fez o pacotão com o Discourse dos 3, então... A conta tá lá até A hoje, conta tá... né? Eu acho legal esse caso todo que você contou, porque eu acho que ele é um exemplo bem claro de uma coisa, né, que eu gosto bastante de falar também, que eu acho que às vezes as pessoas subestimam muito o impacto da marca na facilidade de você atrair e construir uma comunidade, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas entram muito, né? Óbvio, se a gente olha para muitos cases e fala, não, porque tal empresa faz isso, não, porque o Skype fez não sei o que lá, e a Apple fez não sei o que lá, e tal, e o Nubank fez não sei o que lá. Só que, tipo, às vezes as pessoas esquecem, né? Que, tipo, você não é o Nubank. Nesse caso, vocês eram o Nubank, mas num lugar onde o Nubank não era conhecido, né? E eu acho que isso também vem para reforçar uma outra coisa, que até tem a ver com um ponto que você trouxe um pouco, né? Que no fim do dia, a área de comunidade, ela é essencialmente uma área política, né? Ela é uma área conectora e é uma área que precisa dos recursos de todo mundo, né? Ou seja, acho que talvez, né, seja esse caso que você contou, talvez a questão, né, o equívoco, vamos dizer assim, seja beleza, a gente já sabe como faz comunidade, vamos começar a comunidade. Mas aí, olhando para a comunidade como uma área por si só, a gente talvez esquece de não. Primeiro a gente precisa entrar com marketing, fazer a marca ser conhecida, criar aquele desejo, fazer a galera querer, né, se sentir parte, assim mesmo, para que aí depois a gente consiga aglutinar essas pessoas dentro de uma plataforma para se conectarem com a gente mais diretamente, né? Porque realmente, senão, quando a gente entra só com a área de comunidade, a gente parece que, sei lá, que a gente pegou uma placa no centro da praça e ficou assim, venham ser meus amigos, abraços grátis. E aí todo mundo fica olhando e falando assim, o que é esse doido aqui? Né? Então, tipo, eu acho que é importante, né? E obviamente também tem as outras áreas da empresa que são importantes, né? Pra evitar essa parte do tipo, cadê o meu cartão, né? Não. Primeiro vamos resolver o problema vamos criar a experiência incrível que a gente criou no Brasil para que aí as pessoas não tenham esse ímpeto de se amotinar contra a gente ali dentro do nosso próprio espaço, né? Exato. Entender como as pessoas conversam, sabe? A gente quer entrar na vida das pessoas. E como é que a gente vai entrar e dizer, ei, já temos uma solução para você estar aqui, é assim que você vai... Tipo, epa, calma, não. Não é bem assim. Então é uma construção realmente e toma um pouco de tempo, né? Então a gente não pode ser muito apressado com comunidade, porque a comunidade tem o seu tempo, né? Então, acho que isso é um ponto muito relevante também, porque tiveram momentos que a gente estava num boom de crescimento muito rápido e vamos fazer o quanto antes disso e tipo, calma, calma, né? Mas, enfim, é isso.
Mas queria saber um Hum, pouco mais, né? Você uhum, teve outras experiências internacionais na carreira, uhum. além dessa com o Nubank, né? Na Foi. Axor Teach, Uhum. na Ana Williams Realtor. Eu queria que você Isso. contasse pra gente um pouco de como foi É. isso e como que você Hum, vê de diferente, né, a maturidade dos mercados de comunidade Sim. fora do país e aqui. Sim. Então, logo depois do Nubank, eu entrei numa empresa de segurança cibernética chamada Axor. Exato. Pá! Naquele momento eu pensei, tá, gente, eu já B2C, Nubank. Uhum. Eu quero entrar realmente no mercado mais B2B para entender, ver como que é realmente a construção de uma comunidade para B2B. E eu queria também entender até, né, como é que eu me comportaria num assunto que eu não faço ideia. Uhum. Né? Nas empresas anteriores falava, e lá vai o pessoal de segurança. Uhum. Corta a cena, eu lá com ele, Uhum. sentadinho, conversando. E aí, gente, como é o Python? O código. Código, Quem sei nunca lá o que passou era. por essa experiência, né? Mas foi muito legal. Então, naquele momento, a Axo estava se expandindo, tem operações no mundo todo, mas estava realmente querendo expandir realmente seus mercados para a América Latina e Estados Unidos. Então, foi um processo de aprendizado grande para mim, né, de entender como que as pessoas conversam e como é uma comunidade B2B. Porque eu acho que o ponto principal é que o B2C, a gente está conversando realmente com a pessoa ali, sabe? Com o consumidor final ali. Eu Uhum. acho que com B2B, dependendo, né? Naquela área que eu estava conversando muito com a profissão ali, a área, sabe? Então, tipo, como é que eu poderia dar valor de conhecimento ali para aquelas pessoas? Que Uhum. era diferente de um B2C, assim, que era mais o pessoal ali. Então, as nossas estratégias de expansão foi muito do tipo, realmente, vamos dar valor para essas pessoas e deixar claro qual que é o valor da comunidade. Uhum. Então, a gente dando conhecimento para as pessoas e trazer pessoas, principalmente influenciadoras das regiões, com a gente, Uhum. para que elas falassem com as outras pessoas e sempre pensando, a gente não está querendo falar especificamente de Axis, a gente quer fortalecer a comunidade de segurança cibernética. Uhum. A Axis tem soluções, mas a gente quer fortalecer a área, né? Então é uma área que ela é muito as pessoas estão meio individual, assim, né? As pessoas estão em suas casas, então elas estão muito só ali. Então, criando a comunidade para que as pessoas conversassem com outras pessoas e se conectar realmente. Então, foi na América Latina, a gente sabia as ferramentas que a gente poderia usar, a gente sabe mais como conversar, porque culturalmente é bem próximo, Uhum. com muitos desafios ali também, né? Uma coisa um pouco, dependendo do país, uma formalidade maior, outro país mais tranquilo, alguns países usam mais WhatsApp, outros não. Então, foi interessante, mas a gente percebeu que ir para um país realmente culturalmente bem diferente, tipo os Estados Unidos, foi um desafio bem maior. Porque a gente, então vamos criar um grupo no WhatsApp. Mas, gente, as pessoas. Ninguém usa o WhatsApp. Ninguém usa o WhatsApp. Então vamos fazer um grupo no. Existe aquele Apple Chat? Não, gente, não existe. Então vamos para o Reddit. Tá, então, maravilha. Então vamos conversar ali no Reddit. Foi a plataforma que a gente viu que a gente conseguia conversar com essas pessoas. Mas aí foi isso, a gente estava naquele momento de tentar entender também a plataforma, como as pessoas conversavam, e a ferramenta a Reddit, ela não dava para a gente muitos dados, assim, sabe? A gente Uhum. a gente não sabia as pessoas que a gente estava conversando ali, né? A gente não tinha muita informação. Então era uma coisa meio distante ainda também, né? Então, acho que nos Estados Unidos, principalmente, as pessoas entram em comunidades algo um pouco mais direto, para que a sua dor seja solucionada ali, né? Seja resolvida. Então, uma coisa mais objetiva. Entrei ali, gostei daquele lugar porque minhas dores vão ser resolvidas. Mas é isso. E acabou. A relação ela é um pouco mais afastada. Diferente da América Latina, né? Que é algo mais do tipo, não, estou conversando com pessoas do meu interesse, então é interessante manter esse relacionamento. E Uhum. no Brasil já é bem diferente, né? Gostei. Mais um grupo do WhatsApp, oba! Né? Então, depende muito de região para região, mas é entender realmente as particularidades de cada
região. E outra também, a gente às vezes tratava toda a América Latina. Gente, a América Latina É tem outro mundo. muitos países, exato. Então, a gente não pode tratar México como a gente trata a Colômbia, por exemplo, né? Então, existem as particularidades, né? Então, Muito legal. hum, Você, eu vou até perguntar, porque assim, eu lembro que a máfia, né, tem os primeiros, onde a gente se achou os primeiros community managers, né, no Brasil. A máfia ainda existe, né? Muita gente tá lá, não trabalha mais com comunidade, mas tá lá, é mais um. A máfia é um grupo no mas WhatsApp, tá, gente? Não é nada criminoso, só pra deixar claro. Inclusive, pessoal da máfia, abraço, gente. Mas enfim, a gente tá lá até hoje, né? Muito eu, o Caio, ainda estamos com comunidade. Um dia eu vou Sim. perguntar lá, gente, quem ainda, né, trabalha com boa. comunidade. Mas o que te marcou nessa fase inicial, assim, como você caiu nessa profissão, e acompanhou, e aí pegou um belo de vários cases, Brasil, fora do Brasil, América Latina, e não sei como que você está trabalhando em comunidades atualmente, então como que você está acompanhando, entendendo que o mercado evoluiu ou não? Vou dar um overview geral de Maravilha. início até hoje. Isso a hoje. Tá, então, em Belém do Pará, Quando eu quando eu nasci, nasci... Essa turma Ah, sempre tem isso. essa, né? Tipo, a gente sempre. Ah, É. não, comecei na faculdade Ah! com o grupo da. DA, É, Gente, diretório acadêmico. Não, mas o meu, gente, época do Orkut, realmente, sabe? Eu era, nossa, então tinha, gente, eu era muito fã do Glee, né? Então, Aí, ó. então eu estava lá super ativo na comunidade do Glee, ali do Orkut, conversava, passava o dia todo falando, enfim, eu amava. Então ali foi meu primeiro contato com comunidade, assim, né? Online. E aí, durante a faculdade, eu fiz relações internacionais, né? Então, naquele momento, como um estudante de relações internacionais, eu fui professor de inglês também, né? Então, para complementar minha renda ali, fui professor de inglês. E lá eu tinha algumas turmas de alunos que eles amavam o pós-aula. Acabava a aula, parava de falar inglês, falando português, e a gente, vamos falar sobre um tema? Vou trazer um tema, vamos para a praça falar sobre isso? E a gente ia para a praça conversar, e a gente criava grupos, né, já do WhatsApp. Então, foi ali meus primeiros contatos com comunidade. Naquela época, nada acadêmico de comunidade, assim, né? Não tinha muito contato. É, e aí, logo depois dessa minha experiência, eu fiz um MBA em marketing digital. Naquela época, as conversas sobre comunidade estavam começando. Nada estruturado como a gente pensa agora, mas os únicos cases que a gente tinha naquele momento era o Airbnb, já tinha a Apple, né? Sempre teve uma comunidade muito forte. Harley Davidson também tinha comunidade muito forte. Então, é, era, era só citado, assim, nas minhas aulas. Eu já falava, tá, tipo, distante da minha realidade. Tá. Até que eu entrei no Nubank depois disso como atendimento. Então, eu entrei no Nubank como expert, né, como analista de relacionamento ao cliente. E foi o momento que eu entrei cara a cara, realmente, com quem é o cliente, como que as pessoas conversam, o que que elas querem. Eu sempre fui muito de me conectar muito rapidamente com os usuários, então eu era muito wowzeiro, né? De Imagina, mandar. pouca simpatia. Então, tem Pouco uma raiva. simpático. Nossa, um PS, assim. Tinha uma. Ai, eu não lembro o nome dela, eu acho que era Dani, talvez. Eu fazia atendimento no sábado de noite, assim, 8 da noite. Era. Ela, toda sábado de noite, ela ligava. Eu só queria falar com o Marcelo. Ai, meu Deus. Tá. Não. Gente, olha isso. Era tipo isso. Então a gente se conectava fácil. E foi aí que foi o momento em que realmente as pessoas falavam, porque eu vi nos grupos do Facebook. Então, toda a prática que eu estava tendo ali se juntou com algumas das teorias que eu lia, né? Então, desde o MBA até na internet mesmo, de conversas, dessas movimentações que estavam acontecendo de comunidade. Então, quando a gente começou ali como comunidade, a gente não tinha muito, né, muito conhecimento prático do que era aquilo. Então, o Nubank já fazia um trabalho de comunidades bem forte, mas não oficial,
né? Então, essa questão de mandar os brindes, de ouvir realmente o cliente, de trazer as pessoas para a empresa ali, sempre foi muito forte. Então, foi aquele momento, eu fui aprendendo na prática o que, que era comunidade. Então, depois do Nubank, entrei na Axo como segurança cibernética, aí realmente isso já é mais atual, né, pontos mais atuais, então realmente já com dados, com a teoria um pouco mais sólida mesmo. Logo depois entrei na Teach, que é uma edtech, né, que está crescendo muito aqui no Brasil, no mundo também. Então, já também com estratégias melhor definidas. Então, eu tive tudo isso de prática e teoria, que eu falei, bom, tá, eu já fiz muito para empresas. E se fizer para mim? Acho que está na hora de eu olhar para mim. Deixa eu ver se essa teoria realmente se encaixa numa prática que eu vou fazer. Então, em fevereiro desse ano, eu disse, vou dar uma pausa aqui, eu tenho recursos que eu consigo usar dessa teoria na prática do meu dia a dia. Então, eu virei criador de conteúdo. Né? Então, eu sempre gostei de criar conteúdo, stories, né? Então, uma coisa ou outra ali. Mas esse ano me dediquei realmente a isso. Então, pensei, tá, eu já tenho meus seguidores, uma comunidade forte no meu Instagram, bora ver como é que se cresce organicamente ali. Assim, tem sido uma delícia. Eu tô amando, assim, essa minha fase de criador de conteúdo, porque parece que eu dei vários passos atrás e voltei a algo que eu não estava, uma vulnerabilidade que eu não estava mais antes, porque são anos de comunidade. Então, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Ai, meu Deus, será que deve ser feito isso, ser feito aquilo? Então, fui aprendendo realmente que a teoria que eu tinha realmente estava dando bom na prática. Então, os resultados que eu tive são excelentes, assim. Então, de fevereiro agora, né, 3 meses mais ou menos, aumentei mais de 175% dos meus seguidores, assim, tipo, uau. Pessoas que participam ali do meu dia a dia, realmente, e que eu tô nesse momento de estar. Acho que já entendi como é que funciona, já tenho uma comunidade mais forte ainda. Agora, deixa eu passar um pouquinho desse meu conhecimento que eu tive, né, de teoria e prática para as pessoas, para empresas também. Então, estou nessa consultoria também. Comecei minha consultoria de comunidades e redes sociais, continuo como criador de conteúdo, né? Então, tipo, marca, empresa, você pode ter o meu conhecimento aqui da minha experiência, também a gente pode fazer um patrocinado ali, né? Então, usar da minha comunidade para vocês. Então, eu estou nesse momento, né? Então, tem sido de muito aprendizado, é um mundo novo, assim, realmente. E que todos esses meus anos de empresa, do corporativo mesmo, eu estou usando agora para o meu pessoal. Então, tem sido muito gostoso. Que legal. E são resultados bem expressivos, né? Assim, de crescimento de audiência, de seguidores e tal. E aí, pra gente saber um pouco mais sobre isso, né? Você tem perspectiva ou planos de transformar essa audiência numa comunidade, de alguma forma? E se você puder também dar pra gente algumas dicas, né? E como foi esse crescimento aí todo? O que que deu certo? O que que é replicável que outros Sim. criadores de conteúdo, outras empresas, marcas poderiam utilizar? Sim. Tá. Então, eu já tenho uma comunidade muito forte no meu Instagram. Eu penso que, sim, eu quero retornar todo o conhecimento e carinho que eu tive nesses últimos anos para as pessoas, sabe? Para a comunidade ali, realmente. Então, eu penso como uma estratégia de longo prazo, assim, realmente ter uma comunidade, né? Devolver isso que eu tive para eles. Então, o que eu falo, assim, o que eu quero nesse momento, até compartilhar um pouco do pessoal, eu sempre quis ser apresentador de televisão, gente. Olha aí. Não, deixa eu até compartilhar para vocês, o meu sonho, quando eu era mais jovem, era ser o Bruno De Luca. Socorro! Eu era ser a Fátima Era. Bernardes do jornal. Não, o Boa meu... noite. Boa noite. Bruno de Luca. O Bruno de Luca, por quê? Ele viajava, ele era a simpatia, ele conversava com as Cultura pessoas, jovem. cultura jovem, ele apresentava viagens, Big Brother, Verdade. entretenimento. Então eu olhava e falava, meu Deus, e eu não podia falar, né, muito, porque se eu falasse antes, kkk, nossa, não tem pessoa melhor para você se espelhar. Mas, sabe, não posso mais lutar contra uns sonhos, assim, vontades que eu sempre tive. Então, eu tô nesse momento de estar
estou crescendo um pouquinho dessa minha audiência para que eu conquiste esse objetivo maior ali a longo prazo, que é essa questão dessa apresentação. Então, o que eu penso? Aí, compartilhando um pouquinho como eu tenho feito isso desde os primeiros passos. As redes sociais e comunidade no geral, é muito importante que as pessoas saibam, o criador, né, de conteúdo saiba o que ela vai falar. E quando eu falo isso, eu estava enfrentando pressão interna muito grande. Nossa, tem que ter clareza do que você quer falar. Você já tem que saber agora, já agora. E não, acho que a primeira coisa é faça. Independente de formato, independente do que, porque vai mudando com o tempo. E Uhum. cada pessoa tem o seu tempo. Tem gente que consegue em um ano, tem gente que consegue em 5 meses, tem gente que consegue em 2 meses. Então, eu sinto que eu ainda estou moldando ali o meu, eu já sei o que eu quero, né? Então, o que eu gostaria é de falar sobre atualidades, né? Entretenimento, atualidades. É o que eu sempre gostei, né? Então, eu pensei, tá, deixa eu criar conteúdos sobre isso. Primeiro conteúdo, eu tenho muito orgulho de todos os conteúdos que eu fiz, assim, até os mais nada a ver, mas vou falando, vou entendendo o que eu gosto, as pessoas vão entendendo também o que eu estou querendo falar e como eu estou falando, as pessoas vão dando retorno e esse retorno vai moldando. Então, com frequência, que tinha, tipo, eu botei uma meta de 4 postagens de Reels, por exemplo, toda semana. Então é muita coisa, mas Uhum. tudo bem, é dedicado a isso, então bora. Então, 4 conteúdos por semana para ter uma frequência, para as pessoas verem que realmente eu estou ali, sabe? Estou dedicado àquilo. Então, a frequência, o que você está falando, uma hora ou outra o algoritmo vai viralizar, né? Então, já viralizei algumas vezes, trouxe vários seguidores para mim, e o que agora eu tô, tipo, nesse momento agora tá tudo bem de seguidores, já tô feliz com o número de seguidores que tenho, o que eu quero agora realmente é o que eu posso retribuir como e o que eu quero realmente falar, né? Então, voltando para essa questão do apresentador, vou começar não dar entrevista, né? Entrevistar as pessoas, conversar um pouquinho com elas, para que se crie realmente essa comunidade, usar da minha comunidade para expandir ainda mais, né? Então, eu sinto que é esse o meu caminho, né? Então, se eu for dar algumas dicas, são essas: frequência, comece, faça, independente da plataforma, vai fazendo. Se você gosta mais de TikTok, faz TikTok. Se gosta do Instagram, vai para o Instagram. Gosta do YouTube, vai para o YouTube, né? Então, vá fazendo, vai entendendo, é, frequência, plataforma e o conteúdo, esses são os principais, assim. Eu sou super incentivador de faz, vai, vai, vai. Vai com medo Vai mesmo. com medo mesmo. Legal, bom. Ai, vou caminhando para o final muito tristemente, mas assim, tentando fazer um overview de tudo que você falou, né? Putz, teve essa experiência B2B, B2C, né? Como Uhum. comunidade falando com o usuário final, depois veio para a experiência B2B, mercados internacionais, agora com a sua comunidade, devolvendo através da consultoria e devolvendo para a comunidade. Então, assim, na sua visão, como um todo, todos esses anos de experiência, o que diferencia para você uma comunidade que gera valor Uhum. para a marca, de uma que tem apenas, sei lá, números, engajamento, né? Como que essa criação da comunidade pode fortalecer, aumentar ali, criar conexões entre as pessoas, gerar crescimento orgânico, né? Que devolva para o negócio de fato. Na sua visão, o que diferencia só uma audiência engajada para uma marca de uma comunidade que gera resultados? Uma audiência engajada, ela vai dar números, né? É uma relação realmente mais fria, sabe? Então, você não está co-construindo, você está dando o resultado numérico, assim, né? Quantitativo. É uma coisa mais fria, realmente. Eu acho que até, tipo, foge um pouquinho do próprio conceito de comunidade. A comunidade são pessoas, a comunidade é a co-construção, a comunidade é você está dando o seu tempo, a sua atenção para esse grupo, né? Compartilhando.
conhecimento, assuntos, enfim, compartilhamento no geral. Uhum. Então, a partir do momento em que a empresa, a pessoa, né, ela está pensando realmente como comunidade, o ponto é que você vai realmente construir algo muito mais forte e muito mais verdadeiro, né? Então, de como se cresce realmente através de, a palavra não é essa, mas tipo amor, assim, sabe? Uhum. Não engajamento, ao Pertencimento. pertencimento, exato, ao pertencimento. Então, realmente uma base muito mais sólida, né? Então, acho que o ponto principal de diferença é essa, né? Essa questão da base sólida e do resultado propriamente numérico ali. Não é isso. Muito bom. Muito bom. Hum. E para deixar uma... É sempre bom terminar com dicas, né? É Isso bom não é. terminar, É né? bom Mas não, enfim, né? Tudo que começa termina, gente. né? Credo, cara. Não, mas eu queria que você trouxesse pra gente um pouco, né? Pra quem tá Uhum. começando agora, seja como um criador de conteúdo, como gestor de comunidade, Uhum. por onde você recomendaria começar? E falando um pouco da sua própria trajetória, se você pudesse mudar alguma coisa Uhum. que você construiu ali, se alguma coisa que você acha que poderia ter sido diferente, o que você teria feito Tá. diferente? Como dica, eu acho que o ponto principal, ah, eu diria o viver comunidade realmente, eu acho que esse é o basicão, mas eu acho que mais do dia a dia é realmente é, fazer contatos, criar uma teia de contatos, sabe? Uma relação, realmente uma conversa com pessoas. É, e quando eu falo isso, é muito importante você conversar com a pessoa que tá do dia a dia dentro de uma comunidade, realmente entender. E quando falo comunidade, não necessariamente uma comunidade de marca, Uhum. mas um grupo mesmo. Então, até um exemplo, eu conversei muito com o fã-clube da Anitta. Muito com o fã-clube da Anitta, porque é um fã-clube muito organizado. Você não tem noção da organização. É o time do YouTube, o time do Spotify, o time de... assim, é uma comunidade realmente muito forte, organizada. Então, a pessoa que está aqui, há uma pessoa que também vive comunidade de marca, realmente, sabe? Então, e não só isso, contato, conversar com as pessoas. Gente, a gente tem o LinkedIn, o que custa mandar mensagem para uma pessoa que você admira, que trabalha nesse mundo de comunidade no geral, e mandar uma mensagem. O máximo que pode acontecer é não responder. Não, já E- tenho, eu falo a mesma coisa. Exatamente, o não já tem. Então vai lá e fala. Tenta conversar. Sinto que as pessoas, elas são realmente boas, elas querem ajudar, sabe? Então as pessoas vão conversar. Então eu acho que eu fui aprendendo muito com pessoas, muito com Legal. conversas, muito com o que eu via e escutava das pessoas, né? Então a nossa própria comunidade do Máfia foi um lugar que eu aprendi muito, assim, muito, sabe? Então acho que é muita troca. Eu acho que essa é a dica, viver em comunidade, mas principalmente o falar com as pessoas, Uhum. né? Acho que esse é o ponto, assim. E o que eu mudaria da minha história, já sei, eu acho que eu iria para mais eventos. Foi uma coisa que eu não fiz muito, né? Então, como eu estava morando, já tive uma vida nômade também, né? Então, eu passei um Verdade. tempo aqui, um tempo aqui, um tempo ali, então não conseguia muito ir para eventos e fazer uma teia maior realmente de relacionamentos em eventos. E, de novo, não tive essa oportunidade de conversar mais profundamente com essas pessoas da área, mas acho que esse foi um ponto que eu pequei assim nesses últimos anos, né, de estar mais presente no dia a dia mesmo do mundo de community managers no geral. Acho que é isso, Excelente né? dica, né? Realmente fazer o relacionamento, né? Evento hoje é parte, digital ou não, na pandemia. Acho que a gente participou de muitos eventos globais também de comunidade que a gente não podia ir. O Uhum. Summit, né? O CMX Summit, por exemplo, ele foi online, foi incrível ter esse acesso, né? Então,
excelentes dicas. Mas infelizmente, para chegar ao fim, mas antes de dar o tchau final, te agradecer pelo tempo. Nossa, vai chover em São Paulo hoje. Vai fazer frio, né? Amanhã vai fazer o frio do caramba. Tchelo, obrigada de coração. Prazer ter você. Um case incrível que você trouxe. Um, não, vários. A sua história, sua trajetória. Mas onde o pessoal te acha? Um criador de conteúdo, deixa seu... Não sei quais redes você está, eu que sigo só o Instagram, né? Quais as redes, onde o pessoal te acha, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. Dá o seu recado final também para a nossa audiência achar a sua comunidade. Ai, eu tô, de novo, muito feliz dessa nossa conversa. Incrível, é sempre incrível conversar com vocês. Compartilhei muito, aprendi aqui conversando também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que tirou um tempinho para ouvir a gente conversando. Marcelovers também, que estão assistindo. Os Marcelovers. Mandar um beijo para vocês. E, por favor, gente, quanto mais Marcelovers, melhor. Então me sigam nas redes sociais, entrem em contato comigo, gente, eu vou amar conversar com vocês. No meu Instagram é @campusmarcelo. Vocês podem me achar no TikTok e no LinkedIn como @IM, I de igreja, M de Marcelo, Campus Marcelo. E o meu e-mail também, quem quiser mandar e-mail é oicampusmarcelo@gmail.com. E é isso, então... Maravilha. Só bora. Obrigado, gente. Obrigado todo mundo. Obrigada, Tchelo. Obrigado, Caio, por mais um episódio. E acho que assim, para encerrar, né, já que você deu uma dica tão boa, né, algo que você mudaria o eventos, agradecer a nossa audiência e o comentário que a gente quer ouvir agora, assim, qual evento que os community managers não podem deixar de frequentar, estar, assistir, participar para criar seu serviço de relacionamento, para o Marcelo não perder mais nenhum, gente. Deixem aí as dicas nos comentários. E a gente se vê no próximo episódio. Não deixem de dar o like aqui nesse episódio maravilhoso, seguir a gente nas redes sociais e avaliar a gente também agora no Spotify, né? Que pode Exatamente. curtir. Dá aquele tchau também final pra gente, Caio. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, por compartilhar com a gente. Obrigado pra quem tá assistindo. E deixem aí essas dicas pra gente. Eu vou deixar a minha, o Creative Mornings. Não deixem de ver no Creative Mornings. É Toda incrível. última sexta-feira do mês. Exatamente. É isso aí, E é excelente isso. dica. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais.